Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de história no canal. Desta vez, o tema do vídeo de hoje será a Reforma Protestante. Primeiramente, temos que entender como estava a Europa naquele período. Primeiramente, precisamos entender que haviam duas vertentes do cristianismo. Primeiramente, precisamos entender que naquela época, o cristianismo só haviam duas vertentes: o catolicismo e a igreja ortodoxa. Só haviam duas, né? E a mais famosa era a católica, obviamente, né? E então, precisamos ir para o Sacro Império Romano Germânico, né? Além disso, precisamos entender que naquela época, os ricos, os burgueses e os banqueiros, as pessoas que tinham, assim, não é que tinham condição financeira, mas é que lucravam bastante, eram mal vistos pela igreja. Principalmente os banqueiros, porque olha, vamos analisar. Como é que um banco ganha dinheiro? Então, quando você deposita sua conta no banco, quando você quer seu dinheiro de volta, você ganha seu dinheiro de volta. Mas esse dinheiro é ganho através do empréstimo de outras pessoas, ou da conta de outras pessoas. Ou seja, o banco ele não faz dinheiro através de trabalho, dessas coisas. Ele faz através de dinheiro. Ou seja, ele faz dinheiro a partir de dinheiro. Se não entenderam, pesquisa como é que funciona um banco, né? E a igreja não via bem isso. Ou seja, os banqueiros, quando eles iam anotar o lucro deles no mês, eles primeiro faziam uma oração para perdoar os pecados, por isso, ou seja, Ave Maria, não sei o que, não sei o que, e depois falavam o saldo, para já pedir o perdão já no começo. E nesse tempo surgiu um homem chamado Martinho Lutero no Sacro Império Romano Germânico. O Martinho Lutero, ele era um padre, ele trabalhava na igreja. Só que ele começou a questionar essa questão. Por que os banqueiros eles eram considerados maus e que eles iam pro inferno, não sei o que, né? Sem falar que a igreja, ela vendia o dízimo da igreja, era obrigatório o dízimo. Para quem não sabe o que é dízimo, sabe quando alguém vai na igreja e o padre ele pede um dinheirinho? Esse que é o dízimo, é quando você paga para o seu pastor, para o seu padre, não sei o que. Naquela época era obrigatório. Eles achavam que se você fizesse isso, você ia pro céu, não sei o que, né? E ele começou a questionar isso aí, né? E ele, um dia, ele foi e com todo o seu questionamento contra a Igreja Católica perguntou o seguinte: por que as pessoas têm que fazer isso? Até que então, um dia ele foi na Catedral do Sacro Império Romano Germânico, em uma das, né, porque tinham várias, né, foi e escreveu um texto com cento e poucos argumentos, eu não sei quanto era especificamente, mas cento e poucos argumentos contra isso. Na porta da igreja. Sim, dá pra ver que ele foi discreto, né? Muito discreto, né? Aí ele foi lá e fez isso, né? A partir deste momento que ele pregou na porta da igreja esses argumentos contra a igreja católica a respeito dessas questões, foi o momento que faria com que a igreja protestante nascesse praticamente, né? E outra coisa, precisamos entender que a partir do momento que ele fez isso, o Papa ele mandou um documento dizendo que ele estava condenado ao inferno. É sério, o Papa mandou uma carta pro Lutero dizendo que ele ia pro inferno porque ele questionava as autoridades. E então, sabe o que ele fez, gente? Ele, de uma forma muito pacífica, pegou a carta e queimou. Foi a partir desse momento que a igreja via Lutero como um criminoso praticamente. E você se pergunta: Se a igreja era tão poderosa, como é que o Martinho Lutero ele sobreviveu para contar a história? é que um amigo dele, como ele tinha um castelo, um dos amigos dele, né? Esse amigo dele ele era um burguês que até que se dava bem com os lucros, né? E eu gostaria de lembrar que como a igreja via mal isso, o Lutero ele acolheu essas pessoas. Com isso, essas pessoas automaticamente viraram protestantes. E outra coisa que é interessante de mencionar é que a igreja diz que para você ir para o céu, você precisa da fé
e de você ser uma boa pessoa. Ou seja, para a igreja você tem que acreditar em Deus e você também tem que ser uma boa pessoa, respeitar as outras pessoas, ter o amor ao próximo e essas coisas. Já para o Lutero, a fé já bastava, né, para o Lutero, e a igreja não aceitava isso. Você também tinha que ser uma boa pessoa para ir para o céu, né? E sem falar que como a igreja condenava os banqueiros e o Lutero acolheu os banqueiros, esse amigo banqueiro dele acolheu ele nesse castelo até ele morrer. Até a morte do Lutero ele ficou morando nesse castelo. Ah, e outra coisa, a igreja protestante foi porta de entrada para muitas outras igrejas que surgiriam futuramente. Meu Deus, a minha dicção tá muito ruim. Como, por exemplo, a igreja calvinista que surgiria na Escócia, né? Com os seguidores de Calvin, acho que era esse o nome dele, né? E, inclusive, a igreja evangélica surgiria como vertente da igreja protestante, né? E o Lutero, não vão pensando que o Lutero era bonzinho e que ele só queria o bem dos outros. Não, não, não. Ele uma vez disse que deveria cortar até a última das cabeças dos traidores. Ele disse isso. Eu lembro a vocês que a igreja estava na época da Inquisição, ou seja, a igreja já estava sendo cruel e o Martim ele também queria ser cruel. Ou seja, não era do tipo, o Martinho Lutero ele era bonzinho contra a igreja. Não. Ele também tinha o mesmo pensamento de exterminar os inimigos, que nem a igreja católica da época, né, gente? Né? E também tenho que avisar vocês que a Reforma Protestante foi um dos acontecimentos mais importantes da história, né? Que mudou a vida das pessoas, tanto cristãs quanto ortodoxas e não sei o que. Inclusive, você que é evangélico, foi essa reforma que fez com que surgisse a sua fé, né? Você que é evangélico, né? Que segue alguma igreja evangélica, tipo Universal, essas coisas, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje sobre a Reforma Protestante, que era um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe para todos os seus amigos para que este canal seja reconhecido em todo o Brasil. Eu acho que vai ser. E tchau!